Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de pré-aula de escola bíblica dominical. Esse é o propósito, de que fornecermos material, conteúdo, para que você possa, auxiliar aí na sua escola bíblica dominical. Queremos agradecer a sua participação, sua interação e fazer voto que seja uma bênção muito grande aí para que possa somar aí na sua sala de aula. Amigo professor, para você que não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoa e congrego aqui na Assembleia de Deus na Rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, que também preside a nossa convenção. Nós estamos ali superintendendo a escola bíblica dominical e também compartilhamos esse trabalho aqui de ministração por intermédio desse aplicativo com a minha amada esposa missionária Eliane, também professora. Ela nesse momento não está ativa porque fez uma cirurgia e está se recuperando. Graças a Deus ocorreu tudo bem e estamos aqui. Hoje nós vamos compartilhar com você um conteúdo, uma família nada perfeita. Nós vamos abordar aqui o conteúdo da história de Davi e sua família e também o seu reinado, porque uma pessoa aplica tanto a sua vida ao serviço do reino, no caso de Davi, no reinado de Israel, tinha também a obrigação, tinha também a função sobre os seus ombros de manter aquela nação, aquelas tribos unidas e adorando o mesmo e único Deus verdadeiro. Mas nós percebemos aqui, por se envolver e criar, desenvolver uma grande família, acabou tendo problema no seio da família, pois falhou dos portões da casa, dos portões para dentro. Mas vamos lá, o texto áureo diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Paulo escrevendo aos Gálatas, claro, com uma consciência, sabendo muito bem de quem se tratava. De Paulo dá logo essa informação: não se deixe enganar, não pense. Se você pensa que está enganando todo o sistema da semeadura, se você pensa que vai enganar todo o resultado, vai burlar o sistema, você está enganando-se. Não se deixe enganar, porque Deus, Ele não permite ser escarnecido. O que você plantar, isso também você colherá. Não tem como a gente plantar más obras ruins e colher boas coisas. Não, o sistema não admite isso. Independente de colhermos coisas boas ou não, vamos fazer o que é certo, o que é correto, de acordo com a vontade de Deus. Porque a probabilidade das coisas darem certo, elas são maiores. Então, nós vamos fazer o que é correto diante de Deus, diante dos homens. A nossa leitura bíblica em classe está em 3 pontos aqui, mas nós não vamos fazer essa leitura, deixe que você faça aí em sua casa, que está no segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículos 2 ao 5, depois do capítulo 5, versículos 13 ao 15, e depois do capítulo 12, dos versículos 10 ao 13, a partir do versículo. Muitíssimo importante, não deixe de ler esse texto, porque é muito importante. A palavra-chave hoje é negligência. Negligência. Como nós identificamos que que negligenciamos na criação, no seio da nossa família? Porque quando se trata de criar nos ensinamentos, nos padrões ou no padrão de Deus, significa semear, significa injetar na raiz. É plantar logo desde os primórdios orientações, palavras de edificação, ou seja, construir de forma correta a partir dos fundamentos. Então, a probabilidade de dar certo é muito maior do que dar errado, se assim fizermos. Isso não traz a garantia de que vai dar certo, não. Isso depende muito do desenvolvimento dos indivíduos após a sua maioridade, mas todavia é responsabilidade nossa de fazermos o que é correto. Isso significa começar da estrutura, estruturando para depois construir. O primeiro ponto diz assim, o rei Davi e sua grande família
Nós temos aqui um desenvolvimento aqui meio que corrido. Vamos ver aqui um número meio que assustador. Davi ungido por Deus. Nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, escolhido, isso aí é inegável, está escrito na palavra do Senhor. Davi cometeu vários erros, foi um homem que cometeu muitos erros, na verdade, mas Davi era um homem que estava com o coração sempre pronto a aprender, a ouvir a voz do Senhor. Tinha facilidade de se arrepender quando cometia os seus erros. E depois Davi, um homem de Deus, né? Davi, um ungido de Deus, e Davi, um homem de Deus. Esse título não é um título muito visto na Bíblia. Quando se trata de um homem de Deus, era de fato um homem de Deus. Homem de Deus porque foi um homem que foi criado para um objetivo de Deus, era um homem de Deus. A grande família de Davi. Davi, ele casa com várias mulheres ainda no seu reinado em Hebrom, quando ele reinou durante ali o seu primeiro período de reinado, 7 anos e alguma coisa, né? Reinado de Hebrom. Começou reinando em Hebrom, depois sobre todo o Israel. Então ali ele tomou várias mulheres e teve, só em Hebrom, ele teve 6 filhos, somente em Hebrom. E se envolveu com muitas mulheres, né? Casou com várias mulheres ainda no seu reinado de Hebrom. Mas eu não sei, por causa da ocupação, Davi fez um ótimo reinado. Davi unificou as tribos, deixou o povo feliz com o seu modo de governo, totalmente diferente de Saul. Ele tinha um propósito de trazer Deus para o seu reinado, enquanto Saul abandonou Deus, ele deixou Deus de lado e se preocupou mais com o seu trono. Totalmente diferente. Acabou separando as tribos, o povo ficando dividido. Todavia, Davi fez diferente, tentou unificar o povo e unificou e buscou sempre a presença de Deus para o seu governo. Isso nos deixa uma grande lição. Professor, compartilhe isso com os seus alunos. Isso nos deixa uma lição, linda, maravilhosa. Essa lição é que nós não estamos isentos de errar de forma alguma. Nós estamos sim passivos de errar, mas tenha Deus em sua vida sempre. Tenha sempre Deus, porque Deus, na presença de Deus, você não está livre de errar, mas que tenha um coração acessível ao Senhor. Quando errar, não jogue um pano preto, não jogue algo em cima, não esconda o seu erro. Fale para Deus, fale para quem você errou, se conserte, acerte a sua conta com Deus e Deus assim o cuidará. Todavia, você não vai ficar isento das consequências do seu erro, do seu pecado, mas isso abre o caminho para o céu. E isso tira todos os obstáculos e os impedimentos de ir ao céu, se verdadeiramente nós nos arrependermos dos nossos pecados e sim consertarmos diante do nosso Deus. Filhos e parentes na casa de Davi. Tamar era filha de Maca. Uma das mulheres de Davi, Maca, Tamar, era filho de Maca, também Tamar e também Absalão, eram filho de Maca. E eram duas pessoas. Aqui se fala de Tamar, uma moça muito bonita. Isso desperta até um desejo de Aminon, o seu filho, o filho de Davi mais velho. E esse Aminon, ele se apaixona loucamente por Tamar até a possuí-la. Isso foi um sentimento diabólico, porque era meia-irmã de Aminon. Isso traz um transtorno, isso traz um nó, traz um imbróglio, uma desgraça para dentro da casa de Davi, e que requeria de Davi tomar uma decisão, se posicionar quanto à atitude de Aminon. E quando ele não faz isso, ele não vai trazer uma punição, uma disciplina dentro da sua casa como devia tomar, isso torna as coisas pioram, um abismo chama outro abismo. Então Absalão toma uma atitude, mata Aminon e também não é punido, sai dali. Davi perdoa ele, mas não trata com ele. Isso é uma coisa da gente
deixar, tardar uma conversa, uma orientação, o filho perdoar significa tratar do assunto. Jesus disse para aquela mulher pecadora, Jesus não colocou a mão sobre a cabeça daquela mulher e apoiou o pecado dela, não. Jesus disse, eu também não te condeno, mas não deixou de falar a palavra final. Ele diz, vá e não peques mais. A questão não é somente perdoar. Perdoar plenamente significa dar orientação e apontar a saída, mas não esquecer de falar das consequências. Então isso é um tratado completo. E Aminon é o filho mais velho, o primogênito de Davi, era Aminon. E Jonadab, primo de Aminon, esse cara era um cara terrível, ele deu maus conselhos. Aminon já estava tomado num sentimento esse que era diabólico, porque Deus condenava os relacionamentos incestuosos. Então, Jonadab aconselha, ele dá conselhos a Aminon, toda a trama, ele aconselha e orienta ele, dando a ele todo o desfecho de uma trama para possuir a sua meia-irmã. Isso trouxe um prejuízo desastroso para a casa de Davi. Na presente lição, Tamar, Absalão e Aminon e Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi. Esses quatro aqui trouxeram um transtorno muito grande, não por culpa de Tamar, ela não teve nada a ver com isso, pois ela não correspondia aos mesmos sentimentos. Ela foi enganada, engodada por esta trama diabólica de Jonadab, primo de Aminon. Problema moral na família de Davi. As consequências de sua falta de domínio próprio. Primeiro de tudo, Davi tomou várias esposas. Isso traz problema. Concubinas e por aí vai. Gerou, acho que mais de 20 filhos. Tem uma contabilidade aqui que a gente conta os que geraram aqui em Hebron e depois em Jerusalém. A somatória de todos esses filhos de esposas legítimas e concubinas dá um total de 17. Mas aqui não cita Tamar, que morreu. Não cita também o irmão de Salomão, que morreu ainda criancinha, não conseguiu sobreviver. Então toda a somatória desses filhos que não são citados dá uma faixa de 21 a 22 filhos que nasceram a Davi, tanto em Hebron como em Jerusalém. Então nós conhecemos aqui as consequências da falta de domínio próprio de Davi. Davi também não era um homem perfeito. Segundo o coração de Deus, por ter um coração sensível, um coração aquebrantado a ponto de pedir perdão no momento certo, mas era um homem cheio de falhas, assim como você e eu. Sujeito às paixões, mas era um homem que tinha acesso a Deus por intermédio do arrependimento e quebrantamento do seu coração. Incesto e morte na família. Isso traz um problema muito sério aqui na questão do Aminon possuir Tamar. Amados, nós temos que ter muito cuidado com esse assunto, é um assunto perigosíssimo, são sentimentos que podemos ser tomado por assalto o nosso coração, com sentimentos que não são sentimentos legítimos, são enganosos. Enganoso é o coração do homem, quem conhecerá Deus, Deus conhece todo o nosso coração. Então nós não devemos nos ceder, nós não devemos lançar a nossa vida em alguns sentimentos. Tem pessoas que acham que Deus está falando porque o seu coração ardeu a respeito de alguma coisa. Tem que saber, tem que conhecer os acessos de Deus à nossa vida. Qual é um sinal legítimo de Deus? Tem gente que tem esse sinal. Se o coração não aceitou, ele já sabe que não é de Deus. Se o coração ardeu, ele sabe que não é ou é de Deus. Mas tem sentimentos, meus queridos, que não devemos ceder. Não devemos ceder aos apelos desses sentimentos, que são sentimentos que vão nos levar à derrota, à desgraça. Então precisamos ter cuidado com isso. Isso foi o que aconteceu na vida de Aminon. Aminon não tinha uma vida pautada na palavra de Deus. Ele não gostava de regra. Aminon é aquele típico do camarada antinomista que não respeita as regras estabelecidas. Antinomismo, né? Incesto é a morte da família. Agora, por último, aqui para a gente encerrar, vigilância, proximidade e exemplo. Precisamos ter aqui vigilância.
Não adianta a gente ser um religioso e não ter vigilância. Não adianta você passar a vida no monte orando e não vigiar. É um conjunto de valores que precisamos observar. Oração, contato com Deus, vigilância é guardar o que tem. Veja o que João recebeu de Jesus para falar para a igreja que estava perfeita diante do Senhor, a igreja de Filadélfia. Ser vigilante, guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Vigilância faz parte desse conjunto de valores que procede, ou seja, que monta uma vida estruturada na palavra de Deus. Outro é a proximidade, precisamos estar próximo de Deus. E a gente se aproxima de Deus através de relacionamento. Quando você corta esse relacionamento com Deus, você perde esse contato e fica uma pessoa míope, se não cega totalmente, sem enxergar os desígnios e a vontade de Deus. E por último aqui, exemplo, é uma conduta ilibada que precisamos carregar, porque jamais nós conseguiremos atrair pessoas para Jesus através de nós, se não formos de fato luz. Se somos luz desse mundo, luz, ela traz transparência, ela mostra quem somos. Então isso muitíssimo é importante. Meus queridos, eu encerro por aqui, resumindo o tópico 3 e último, dizendo assim, a decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo. Precisamos estar próximo dos nossos filhos, precisamos vigiar com a nossa família e também ser exemplo para ela. Então, quando a gente começa a escorregar ou a avançar para os extremos, a gente começa a perder o controle de nossa família e de nossa casa. Meus queridos, eu encerro essa palavra por aqui, fazendo o voto que você faça bom proveito dela e Deus muito lhe abençoa. Meus queridos, temos um encontro marcado na próxima, assim querendo o nosso Deus. Até lá, um abraço, até lá.